Deputados, eu vou começar a minha intervenção neste debate por uma citação. As SCUT pagam-se a si próprias e geram excedente orçamental. O investimento realizado na construção das SCUT tem efeito positivo no investimento privado, no emprego, no produto e na arrecadação de receitas fiscais em todo o país. Senhores deputados do Partido Socialista, estas afirmações foram proferidas nesta Casa em novembro de 2005 pelo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Económicos. Sabem como é que se chamava esse distinto parlamentar? Querem tentar adivinhar? Eu dou uma ajuda. Uns anos antes tinha sido Ministro do Equipamento no Governo Socialista que introduziu a SCUT em Portugal. Exatamente, adivinharam, foi o engenheiro João Cravinho. Foi ele que fez estas afirmações. Uns anos mais tarde, e depois da festa socialista das PPPs e do parque escolar, da bancarrota em que o governo do engenheiro Sócrates deixou o país, amarrado a um programa de assistência draconiano, vejam, Vossas Excelências, qual foi o balanço socialista que está bem patente num relatório do Ministério das Finanças de 2012, que eu relembro. Diz assim este relatório: o valor atualizado dos encargos brutos futuros do Estado decorrentes dos contratos estabelecidos até 2012 com os parceiros privados estima-se em 24.407 milhões de euros. Eu repito, 24.407 milhões de euros, o que representava para o PIB de 2012 cerca de 15% do PIB. Só o valor da fatura das PPPs rodoviárias do governo do engenheiro Sócrates, quer as subconcessões, quer o túnel do Marão, em valor atualizado dos encargos brutos, seria de 10 mil milhões de euros. Ó deputado João Paulo Correia, eu relembro, vou-lhe oferecer este quadro para pôr no seu gabinete, para nunca se esquecer de quem é que é o responsável das concessões e das PPPs em Portugal. Leia para aprender qualquer coisinha que não sabe o que diz. É, portanto, com alguma curiosidade, mas sobretudo com uma estranha sensação de assistir a um PS que renega completamente o seu passado e, sobretudo, a herança que deixou aos portugueses, que nós ouvimos o Partido Socialista repetir vezes sem conta, depois de ter criado a despesa, de ter levado o país à bancarrota, de ter deixado o país neste estado, que venha dizer que o esforço da renegociação das dívidas e dos encargos futuros das PPPs é pouco. Se é pouco, Vossas Excelências foram Vossas Excelências que o criaram e, portanto, se o criaram, deviam estar muito contentes que este governo, que o anterior governo o tenha poupado. Mas mais do que isso, o anterior governo deixou ao Partido Socialista, deixou ao governo do Partido Socialista, apoiado pelas bancadas da extrema-esquerda, deixou um conjunto de estudos que permitem hoje avançar com o processo de redução das portagens. O senhor deputado, eu arranjo-lhe uma cópia, senhor deputado, eu arranjo-lhe uma cópia. Você não sabe o que diz, pá, não sabe o que diz. Se me deixarem intervir, eu agradeço. E, portanto, os senhores que criaram a despesa, que apoucam a poupança que foi feita pelo anterior governo e que agora vêm, com pezinhos de lá, propor uma redução dessas portagens, deviam ter vergonha quando não reconhecem que foram vocês que deixaram o país, deixaram a dívida, deixaram os encargos aos portugueses para as gerações futuras pagar. Nós, senhor deputado, como sempre, propomos o princípio do utilizador-pagador. Sempre o dissemos. Avisámos várias vezes os governos do Partido Socialista, quer no tempo do engenheiro Guterres, quer no tempo do engenheiro Sócrates, que aquilo que estavam a fazer, os encargos que estavam a tomar para o país, para as gerações futuras, iriam ter um peso enorme nas contas públicas e no seu equilíbrio. E, portanto, nós assumimos hoje aqui, nós propusemos que o Governo implemente um sistema de redução dessas portagens, que reavalie os pórticos colocados ainda pelo Governo do engenheiro Sócrates, contrariamente ao que diz o deputado José Luís Ferreira. Foram vocês que instalaram, começaram a cobrar as portagens. Senhor deputado. Senhor deputado. Sr. Deputado Luís Leite Ramos, queira terminar, por favor. Se me deixarem falar, eu gostava de terminar. Eu relembro ao Sr. Deputado que o sistema de portagens implementado... Sr. Presidente, eu não tenho condições de... Senhores deputados, não se importam de criar condições para que o orador possa terminar. Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Sr. Deputado José Luís Ferreira,
o sistema de pórticos foi implementado pelo governo do engenheiro Sócrates. Aliás, na ligação a Viana do Castelo começou a ser cobrada ainda durante o governo do engenheiro Sócrates. Se não têm memória, se não se lembram, os pórticos foram instalados em 2011. Os pórticos foram instalados em 2011, estavam prontos para ser acionados. Vocês não vivem lá, vocês não sabem. Senhores deputados, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, queira terminar, se faz favor. Para terminar, Sr. Deputado, o sistema de cobrança nas portagens nas Execute começou a ser implementado durante o governo do engenheiro Sócrates. Os pórticos foram instalados nas restantes vias e não foram acionados porque o governo entendeu deixar essa tarefa para o governo seguinte. Mas as portagens começaram a ser cobradas nessa altura e, portanto, nós propomos que esse sistema de redução seja implementado, que a reavaliação dos pórticos seja feita e que seja criado um mecanismo de redução, suspensão temporária da cobrança de portagens em vias que têm obras nas vias alternativas, como é o caso da A22 no Algarve. É essa a nossa proposta e é por essa via que nós sempre nos bateremos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.